Olá, boa noite a todos. Sou Kênia, médio integrante do Grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Sejam bem-vindos à aula número 6 do Grupo de Estudos Online do Grupo Anjos de Luz. Hoje falaremos sobre o capítulo 5 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. O grupo de estudos online é realizado uma vez ao mês, com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes das nossas orações, convido a todos a fazermos 3 respirações, para relaxarmos e entrarmos em sintonia com a espiritualidade, facilitando o nosso aprendizado. Fechem os olhos, respirem lenta e profundamente 3 vezes, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Agora vamos fazer as orações. Mantra do perdão, amor e gratidão do Grupo Anjos de Luz. Hoje me perdoo e neste momento perdoo a todos. Peço perdão, sinto muito, eu me amo, amo a todos. Sou grato, estou livre, todos estão livres. Assim é, assim será, está feito. Amém, amém, amém e amém. Agora vamos rezar o decreto dos servidores da luz. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibrem em cada ser. Eu sou a luz. Eu sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz. Eu vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Amém, amém, amém e amém. Vamos iniciar agora, então, a nossa aula, né? E eu coloquei aqui 3 premissas, né, no início do capítulo, que vão nortear todo o conteúdo do capítulo, né, o assunto do capítulo 5 do Evangelho, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. São Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. São Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. São Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25. E aí, esse capítulo começa, então, iniciando com essas premissas e depois sobre a justiça das aflições, né? As compensações prometidas por Jesus aos aflitos vão ocorrer na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas premissas seriam vazias e sem sentido. E mesmo com essa certeza, dificilmente se entende a necessidade de sofrer para ser feliz. Por que uns sofrem mais que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Por que tanta desigualdade? Por que os homens bons sofrem ao lado dos maus que prosperam? E aí a gente pode pensar então na justiça das aflições. Essas anomalias parecem desmentir a justiça de Deus, né? Esse tanto de injustiça aparentemente que a gente vê e as quais a gente questiona,
pode querer desmentir a justiça de Deus, né? Colocar em xeque a justiça de Deus. Mas não se pode conceber um Deus que não seja perfeito. Se é Deus, ele é soberano, é justo, é bom. E se Deus é justo, as causas das aflições da vida devem ser justas, então, né? Então, primeiro Jesus, depois a voz dos espíritos trouxeram luz sobre essas causas, né? E essas causas dessas vicissitudes, né? Elas são de duas espécies, fundamentalmente, né? As primeiras são causas atuais. Considerando os males terrestres, muitas das causas são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam, né? Depende do homem, depende da atitude do homem, né? Aquele mal que ele acaba sofrendo, né? Está ligado à sua atitude, às suas ações, à sua conduta. Quantos homens sofrem por suas próprias faltas? São vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição. Não é verdade? Quantos frequentemente não dizem: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Se a gente for pensar durante a nossa vida, né, a gente fala isso mesmo, né? Tem momentos que a gente pensa e fala esse tipo de coisa, né? Se eu não tivesse feito aquilo, eu estaria assim agora. Mas Deus quer o progresso de todas as criaturas, né? E quer para o homem que cometeu faltas para com os outros, quer para aquele que feriu a si mesmo, há consequências inevitáveis por meio do sofrimento, uma advertência de que ele errou, né? Então, vem a consequência de uma atitude, e essa consequência, né, é uma advertência para o homem de que ele cometeu algum erro, né? Assim, pode distinguir o bem do que é o mal, enxergar a necessidade de se melhorar, evitando desgostos futuros. Ou seja, é com o próprio erro que o homem vai aprendendo, né, e vai conseguindo aí caminhar em busca da sua evolução espiritual. Outro tipo de causa são as causas anteriores. Há males que são aparentemente estranhos à vida atual. Perda de entes queridos e arrimos de família, acidentes, reveses de fortuna, né? De repente a pessoa tinha condição e fica na miséria, flagelos naturais, enfermidades de nascimento que incapacitam a pessoa por uma vida inteira, né? Ou seja, aqueles que nascem nessas condições nada fizeram nessa vida presente para merecer sorte tão triste, né? E se Deus, não podendo, nesses casos, punir o mal que se fez nesta vida, porque não foi nessa vida, né? E sendo que o homem não escapa às consequências de suas faltas, então essa causa, a causa desses males imediatos, elas só podem estar em vidas anteriores, né? De toda maneira, aquele que sofre está espiando o seu passado, seja o passado da vida presente ou de uma vida anterior. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra, como um mundo expiatório. As anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus neste planeta, né? Ou seja, tudo que acontece nesse planeta é expiação de uma forma ou de outra, né? O homem não deve jamais perder de vista que está em um mundo inferior, onde é mantido senão pelas suas imperfeições. Em um mundo mais elevado, isso não aconteceria, ou seja, se fosse um mundo perfeito, não haveriam vicissitudes a serem passadas, não haveriam provas, não haveriam aflições, né? As tribulações são, ao mesmo tempo, expiações pelo passado que elas punem e provas para o futuro que elas preparam, né?
Aí está a generosidade de Deus, que concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena pela primeira falta que ele comete, né? Ele sempre dá oportunidade, né? Mas ele vai mostrando que a pessoa tem que aprender, que a pessoa precisa melhorar, né? Aprender com seus erros, né? Nem todo sofrimento é indício de falta. Podem ser provas escolhidas pelo Espírito para se depurar e apressar o seu adiantamento. Então, às vezes, a pessoa está sofrendo ali por opção mesmo dela de vir nessa vida, passar por aquela prova, por aquele sofrimento para conseguir evoluir, né? Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação, justamente porque ela pode ter sido uma opção, né? Mas provas e expiações são sempre sinais de inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem necessidade de ser provado, né? As provas da vida adiantam quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico, né? Quanto mais grave for o erro, né? Então a correção, né, vai vir de uma forma mais amarga, mais enérgica, né? Aquele que sofre muito tem muito a expiar. Depende dele a cura pela resignação e sem lamentações. Caso contrário, teria que recomeçar. Ou seja, muito sofrimento é muita expiação, mas a pessoa se resignando e não se lamentando, reconhecendo, aceitando, né? Isso vai amenizar os, as consequências, né? Isso vai amenizar a vida dela, vai fazer com que ela tenha mais paciência, né? E possa tirar proveito desse aprendizado, né? Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada no nos mundos ditosos, né? Nos mundos aí mais puros, né? Esquecimento do passado. Se Deus achou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque essa lembrança, ela poderia nos humilhar ou exaltar nosso orgulho, atrapalhando nosso livre-arbítrio. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Então, imaginem se as pessoas lembrassem do que foi a vida passada, né, a vida pregressa, ali na relação com aquelas mesmas pessoas, o que um fez ou deixou de fazer, a consequência do que um fez na vida do outro, né? Como que seria isso, né? Já que a gente retorna para uma vida junto, no meio daquelas pessoas que a gente conviveu em outras vidas, isso não seria bom, né? Imagino que seria bem difícil, bem confuso. Então, o fato de esquecer o passado, esquecer vidas anteriores, na verdade, é providência divina mesmo, né? Deus nos deu justamente o que nos é necessário para o nosso adiantamento, a nossa consciência e as tendências instintivas. Então, a gente deve usar a consciência e as tendências instintivas, e não ficar pensando, eu podia lembrar como que foi, porque aí agora eu ia fazer diferente. Não é assim, né? Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado. Então, a gente só vai lembrar de vidas pregressas quando a gente retornar ao mundo espiritual, né? Motivos de resignação.
A resignação faz abençoar o sofrimento como prelúdio de cura, né? Então, é importante a pessoa se resignar com o sofrimento, porque isso leva ela para a cura, né? Ela aceitar, ela vai tomar o caminho da sua melhora, né? As dores suportadas pacientemente sobre a terra poupam séculos de sofrimento na vida futura. Ao contrário, a não aceitação das aflições como algo que se deve merecer traz nova dívida, retirando o benefício que se pode obter pelo sofrimento, ou seja, a revolta de alguma coisa ruim que nos acontece, né? Ao invés de melhorar nossa situação, piora. A gente realmente tem que refletir, pensar, entender, procurar aceitar e aprender com aquilo ali para a gente seguir em frente, né? Não é fácil, né? É sofrimento, mas é importante a gente ter isso em mente, né? Que a aceitação nos leva para um lugar melhor, né? Ao entender que o sofrimento é momentâneo e necessário, a certeza de um futuro próximo e mais feliz traz sustentação e coragem. Então, ao entender que o sofrimento é passageiro, né? A gente fica mais forte, né? Deve-se diminuir a importância das coisas deste mundo, tendo a calma e a resignação que são úteis à saúde do corpo e da alma. Então, não é só a alma, mas o corpo físico também, né? Ele é beneficiado quando existe resignação quanto ao sofrimento, né? Porque aquilo vai passar, né? E não vai trazer tantas consequências amargas para o corpo físico, né? O capítulo vai falar também sobre o suicídio e a loucura, né? Diz o seguinte, que a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, né, de só pensar no mundo material, são as maiores impulsionadoras do suicídio. A pessoa perde mesmo todo o referencial, né, de Deus, de que existe um mundo espiritual, de que existe um espírito e que esse espírito tem uma vida depois aqui, né, da fase encarnada, a pessoa entra por essa ideia aí, né, e perde toda a crença, né. A calma e a resignação dão ao espírito a serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura. Então, manter a calma, principalmente nesses nossos tempos, né, bem conturbados aí, é muito importante para que a gente tenha um espírito sereno, né? E que mesmo diante das dificuldades, a gente consiga seguir, né? Com a mente sadia. O espírita tem, para contrabalançar a ideia do suicídio, a certeza de uma vida feliz, futura, né? Proporcionalmente à sua resignação quanto às provas que viveu na Terra. Ou seja, espírita, querendo ou não, né, ele tem esse conhecimento, né, de que a sua vida futura vai ser feliz se ele bem viveu, né, as suas provas aqui na Terra. A certeza de que, abreviando a sua vida, se livra de um mal para chegar a um pior, ou seja, não adianta, né? Você tem mesmo que viver aquele momento difícil, sofrimento, e aprender com ele, né? Por fim, a vida não vai levar a uma coisa melhor, vai levar a um retrocesso, né? Que o suicídio é obstáculo a que ele reencontre na vida espiritual os objetos das suas afeições, as pessoas queridas, né? E aí nós entramos mais para o final do capítulo, que é a instrução dos espíritos, né? Então, tem Bem e Mal Sofrer, do Lacordaire, que diz: Bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão a alegria que lhes falta na terra. Depois do trabalho virá o repouso. O Mal e o Remédio, de Santo Agostinho.
Ele diz, né, que a fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Então, assim, o infinito é muito maior, né? É uma coisa muito grande, muito eterna, né? Que os momentos sombrios aqui na Terra, eles são passageiros, né? E tendo essa ideia, né? A fé fortalece, fé fortalecida, né? É remédio para o sofrimento, né? A felicidade não é deste mundo, por François Nicolai Madeleine. A felicidade sobre a terra é efêmera para aquele que não age sabiamente. Então, é importante ter sabedoria, né? Buscar sabedoria, buscar o conhecimento, para que a gente consiga, mesmo diante das dificuldades, das aflições, consiga ter alegria, né? Consiga ser feliz, consiga viver momentos felizes aqui, né? Perda de pessoas amadas, mortes prematuras pelo espírito Sanson. Ele diz: regozijai-vos ao invés de se lamentar. A dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Pede a Deus para abençoar aqueles que se foram. Sentireis em vós essas poderosas consolações que secam as lágrimas e mostram o futuro prometido de Deus. Então, é muito importante, né, essa fala, principalmente para aquelas pessoas que perderam seus entes queridos aí, né? Não adianta ficar lamentando, né? O melhor a fazer é pedir a Deus a bênção para essas pessoas que se foram, né? E isso vai trazer o consolo, né? E ao mesmo tempo vai ajudar, vai auxiliar aquelas pessoas que já se foram, né? A melancolia, por François de Geneve. Quando uma vaga tristeza se apodera de vossos corações e vos faz achar a vida amarga, é o vosso espírito que aspira à liberdade e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, se extenua em vãos esforços para dele sair. Mas vendo que são inúteis, a apatia se apodera de vós. Resisti com energia a essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Esperai pacientemente, lembrai-vos do que tens a cumprir aqui, né? Então, quando bater essa angústia, a gente tem que lembrar da nossa missão, né? Enquanto espírito encarnado aqui na Terra, né? Todos nós viemos para cumprir uma missão. O verdadeiro silício por um anjo guardião. Aí, o que que significa, né, o termo silício? Silício era uma espécie de cinto, um cinto para autopunição, muito utilizado na época da Inquisição, né, na Idade Média. Esse cinto, ele é composto de vários espinhos de ferro, né, presos a uma tira de couro, e a pessoa colocava esse silício no corpo e apertava para se autoflagelar, né? Então, tá o sentido do que é colocado aqui por esse anjo guardião. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho na terra. Nosso corpo é a nossa morada enquanto espírito, né, aqui na terra. Então, a gente precisa cuidar dele, é isso que ele está dizendo. A gente não pode prejudicar esse corpo, né? A gente precisa da força dele para a gente seguir, fazer as nossas tarefas e cumprir o que a gente veio fazer aqui, né? Usai, mas não abuseis, pois o abuso traz sua punição nas consequências inevitáveis. Se você abusar, esse corpo vai adoecer, vai ficar doente, né? Você não vai ter força para fazer o que você precisa.
Esse sacrifício é válido e abençoado somente quando a motivação é a ajuda ao próximo. Então, você só pode prejudicar o seu corpo em alguma medida se isso for justificar para que você consiga ajudar alguém, né? Alguém que esteja em perigo, alguém que esteja precisando do seu auxílio e você tem que fazer um esforço maior naquele momento, né? Por exemplo, perder uma noite de sono, né? Alguma coisa assim, né? Só de exemplo aqui falando, né? É permitido abreviar a vida de um agonizante? Não, porque só a Deus cabe decidir a hora da partida. Porque às vezes um agonizante melhora de repente e nesse momento ainda pode ter a chance dele refletir em suas faltas e até se redimir. Talvez ele precise desse momento. Se você, por achar que pode abreviar a vida, né? Desligar um aparelho, por exemplo, de uma pessoa que está hospitalizada por sua conta, né? Não pode, porque é dado a ele o tempo que ele precisa, né? Ele está ali, não é por acaso, né? Que está naquela situação. Aquele que está desgostoso da vida e procura a morte num campo de batalha, com o pretexto de sua morte ser útil, né? Naquela situação, deve saber que a intenção premeditada anula o mérito da ação, ou seja, se ele está arriscando a sua vida, mas porque está desgostoso dela, então não tem mérito nenhum se ele vai dar a vida por uma causa, né? Os sofrimentos suportados com resignação e submissão à vontade de Deus, sem desespero, podem contribuir para melhorar a si mesmo e também aos outros, pelo exemplo que representa. Então, a resignação é sempre exemplo para alguém, né, que também esteja sofrendo e que entenda, então, que é o melhor caminho, né, a aceitar e se resignar, que a cura vem mais depressa, né? Então, chegamos ao final da aula, né? No próximo mês, iniciaremos com o capítulo 6, Cristo Consolador. Agradeço a Deus, a Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Astéria, representada por Dr. Helmut, mentor espiritual do Grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Sintam-se abraçados e até o próximo mês. Gratidão.